A gente volta a falar sobre a operação que está acontecendo no Rio de Janeiro na manhã dessa terça-feira para investigar uma suposta compra de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio como sede da Olimpíada de 2016. A gente vai conversar agora com o Pedro Figueiredo, que está no bairro de Laranjeiras, também na zona sul do Rio. Pedro, bom dia. Que informações você traz para a gente? Oi, Eric, bom dia para você, bom dia para o assinante da Globo News. Eu estou aqui em frente a um prédio de luxo aqui no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio. Aqui mora Eliane Cavalcante, ela é ex-sócia do Grupo Facility. O Grupo Facility aí é um grupo empresarial que teve contratos milionários com o governo do estado durante as gestões do ex-governador Sérgio Cabral, tanto no fornecimento aí de pessoal quanto de serviços. Os procuradores já tinham descoberto que havia uma conta na Antígua, lá no Caribe, que o ex-governador Sérgio Cabral e o grupo liderado por ele usavam para receber as propinas desse grupo empresarial em troca dos contratos que eram firmados com o governo do estado. Agora, o que há indícios aí na investigação é que o dinheiro usado nessa conta lá no Caribe, o dinheiro que estava depositado nessa conta lá no Caribe, ele era usado também para o pagamento da compra de votos para que o Rio fosse escolhido sede das Olimpíadas do ano passado. Os policiais federais chegaram aqui por volta das 6 horas da manhã, acompanhados também de procuradores do Ministério Público Federal e também de autoridades francesas. Isso porque essa investigação aí da compra de votos para a eleição do Rio como sede da Olimpíada, ela começou no Ministério Público de Finanças da França. E aí houve um convênio, uma cooperação entre o Ministério Público de Finanças da França e o Ministério Público Federal do Rio. Por esse motivo, as autoridades francesas estão acompanhando esse caso. Há também um outro mandado de prisão preventiva, além de Eliane, do ex-sócio dela, que é Arthur de Menezes, o Arthur de Menezes, que mora em Miami, então a qualquer momento ele também pode ser preso. Os dois eram sócios da empresa Facility e aí eles estão sendo acusados de envolvimento com todo esse esquema. A gente ainda não tem informações se a Eliane foi presa, mas os policiais federais já estão lá no apartamento há pouco mais de 30 minutos. Esses mandados, tanto os de prisão quanto os de busca e apreensão, a gente já mostrou aqui no Jornal das 6 da Globo News que está havendo um mandado de busca e apreensão na casa do presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann. Esses mandados foram expedidos pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, porque se trata de um desdobramento da força-tarefa da Lava Jato aqui no Rio. Eric. Tá certo, esse foi o Pedro Figueiredo falando ao vivo direto do Rio. A gente pode voltar a qualquer momento com você, Pedro. Até já. E a gente continua falando sobre esse assunto, voltando para a sede da Polícia Federal no centro do Rio, na zona portuária do Rio de Janeiro. Diego Sarza, que outras informações você traz para a gente? Oi, Eric. Bom dia para quem vai chegando agora aqui na Globo News. Vale ressaltar que essa é a primeira fase da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, primeira fase internacional da operação. Isso porque essa investigação começou ainda na França, com o Ministério Público de Finanças francês, que pediu cooperação para o Ministério Público Federal. Aqui no Brasil houve esse processo de cooperação e acabou desencadeando a operação realizada hoje. A operação foi batizada de Unfair Play. Fair Play é o jogo limpo, chamado assim pela FIFA. Então, traduzindo aqui para o português, seria como Operação Jogo Sujo, batizado então assim pela Polícia Federal, Essa operação realizada hoje foi assim batizada pela PF. Então, eles saíram por aqui, os agentes, ainda por volta de 5h30 da manhã, para cumprir os mandados de busca e também de prisão. A investigação aí aponta que houve compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional por meio do Comitê Olímpico Brasileiro e também indica a participação de Carlos Arthur Nussmann, que é presidente do COB. Por isso, está sendo cumprido, neste momento, um mandado de busca e apreensão na casa de Nussmann. Vale aqui a gente ressaltar também que ele foi intimado a depor, não é um mandado de condução coercitiva, quando a pessoa é levada a prestar depoimento obrigatoriamente. Ele foi intimado a depor aos investigadores nessa fase da operação. Também está sendo cumprido um outro mandado de busca e apreensão, também nesse momento, na sede do COB, aqui no Rio de Janeiro, o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Vamos relembrar como é que começou essa investigação, Portanto, eu falava sobre essa investigação de compra de votos de integrantes do COI com a participação de Carlos Arthur Nussmann, de acordo com os investigadores. De acordo com essa investigação, Nussmann faria essa relação, essa ligação entre corruptos, no caso integrantes do governo de Sérgio Cabral, e corruptores, os integrantes da empresa Facility. O Pedro Figueiredo falou para a gente, são 2 mandados de prisão, pelo menos 2 mandados de prisão
contra donos dessa empresa e sócios dessa empresa, o Arthur de Menezes, conhecido como Rei Arthur. A empresa Facility é uma empresa que tem vários contratos fechados com o governo do Rio, na época de Sérgio Cabral. Além dele, também um outro mandado de prisão, expedido pelo juiz federal Marcelo Bretas, contra a ex-sócia dele, o nome dela é Eliane Pereira Cavalcante. Portanto, esse mandado de prisão expedido aqui pro Rio de Janeiro. As investigações, portanto, apontam a abertura de uma conta no exterior. Essa conta aberta no banco é VG Bank, que fica em Antígua. Esse local, esse banco, esse país não foi escolhido por acaso. De acordo com as investigações, o governo de Sérgio Cabral já mantinha uma conta nesse país por meio dos irmãos Chebar, esses irmãos que já declararam à justiça, eles são doleiros, e declararam que lavavam dinheiro para o ex-governador. E, portanto, havia transferência de valores, o que a investigação aponta que seria a propina para o ex-governador Sérgio Cabral. De acordo com as investigações também, a intenção de Sérgio Cabral era faturar em cima de contratos fechados durante as Olimpíadas e também serviços prestados durante os Jogos aqui no Brasil no ano passado. Portanto, 2 mandados de prisão, que a gente tem conhecimento neste momento, um para ser cumprido nos Estados Unidos, outro aqui mesmo no Rio, e vários mandados de busca, inclusive na casa do presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, e também na sede do Comitê Olímpico Brasileiro. A operação segue sendo realizada neste momento, Eric. Só para localizar, essa conta que o Diego Sarza se referia foi aberta na pequena ilha de Antígua e Barbuda, que fica no Caribe, que é um paraíso fiscal, e por isso, então, acabou acontecendo a abertura dessa conta lá, justamente para que fosse repassada a propina, segundo as investigações da Polícia Federal. A gente vai voltar a conversar com o Diego daqui a pouco. Vamos voltar até o bairro do Leblon, zona sul do Rio. Murilo Salviano, em frente à casa do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Murilo, só é sempre bom a gente ressaltar aqui que, além do mandado de busca e apreensão, o presidente do COB, o Carlos Arthur Nussmann, ele foi intimado a depor. Esse depoimento, inclusive, deve ser hoje à tarde, né? Exatamente, essa é a expectativa. Então, houve esse pedido, essa intimação para que ele preste esse depoimento na Polícia Federal, deve acontecer hoje ainda. E aqui a Polícia Federal e o Ministério Público Federal chegaram aqui na casa do Carlos Arthur Nussmann, no Leblon, por volta das 6 horas da manhã. São 2 carros da Polícia Federal que estão aqui na frente e um carro da Procuradoria da República. É importante a gente destacar que um representante do Ministério Público francês está aqui junto com as autoridades brasileiras, e essas autoridades, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público, continuam aqui dentro dessa Casa Amarela. É a casa de Carlos Arthur Nussmann, que fica aqui no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. As autoridades chegaram por volta das 6h10 da manhã, 6h07 da manhã. A gente acompanhou a chegada da Polícia Federal e do Ministério Público. Eles entraram então aqui no condomínio e estão neste momento dentro da casa de Carlos Arthur Nussmann, que é o presidente do COB, o Comitê Olímpico do Brasil. Eles cumprem um mandado de busca e apreensão, ou seja, eles recolhem objetos, computadores, documentos, tudo o que pode de alguma forma dar pistas a esses investigadores sobre possíveis esquemas de corrupção, possíveis esquemas de propina envolvendo Carlos Arthur Nussmann, para que para que o Brasil, para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como sede da Olimpíada de 2016. Então, os investigadores, a Polícia Federal, o Ministério Público continuam aqui dentro da casa de Carlos Arthur Nussmann. Inclusive, um agente aí da Polícia Federal chegou a entrar nesse carro, né? Um funcionário da casa veio até esse carro, abriu esse veículo, recolheu alguns objetos de dentro dele, e o mandado então de busca e apreensão está sendo cumprido aqui na casa de Carlos Arthur Nussmann. É importante a gente lembrar, Eric, que o jornal Le Monde, lá em março de 2015, publicou aquela reportagem dizendo que 3 dias antes do Brasil ter sido escolhido como sede, né, que o Rio de Janeiro ter sido escolhido como sede da Olimpíada de 2016, alguns membros do Comitê Olímpico Internacional chegaram a receber propina. Segundo o jornal Le Monde, um dos integrantes do COI, o Lamine Diack, teria recebido $1,5 milhão do empresário Arthur César de Menezes Filho,
que é ligado ao ex-governador Sérgio Cabral, que está preso. E em maio deste ano, alguns procuradores franceses chegaram a vir para o Brasil, foram lá para Brasília. A gente acompanhou a chegada desses procuradores franceses e eles compartilharam informações das investigações que já estavam bastante avançadas lá na França com essas autoridades brasileiras. E segundo um dos procuradores que participou das ações, uma das, olha só, está chegando aqui então, uma pessoa aqui na frente da casa de Carlos Arthur Nussmann, provavelmente advogado de Carlos Arthur Nussmann para acompanhar esse mandado de busca e apreensão. Então, segundo um dos procuradores franceses que veio em maio aqui acompanhar, fazer essa troca de informações, o Jean-Yves Lourgugnoux, a investigação na França teria já identificado o pagamento de pelo menos 2 milhões de dólares para membros do COI nesse pagamento de propinas. Então a gente está acompanhando essa chegada então de algumas, provavelmente é o advogado aqui de Carlos Arthur Nussmann para acompanhar essa, olha só, a Polícia Federal acabou de abrir a porta aqui da casa de Carlos Arthur Nussmann e então a gente acompanha de perto esse mandado de busca e apreensão que está sendo cumprido neste momento aqui na casa do presidente do COB, o Comitê Olímpico do Brasil. Ele, então, que está sendo um dos alvos dessa operação que acontece aqui no Brasil. Vamos lembrar que neste momento, que essa investigação que envolve, para apurar se houve pagamento de propina para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como sede da Olimpíada de 2016. É uma investigação que já está bastante avançada lá na França e agora essa operação começa a ganhar as ruas aqui do Brasil. Tá certo, então. Esse foi o Murilo Salviano, trazendo as informações da frente da casa do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Policiais federais estão dentro da casa dele, cumprindo mandados de busca e apreensão. O Murilo vai voltar ao longo da programação com outras informações referentes a essa operação. Murilo, obrigado pelas informações. Bom dia para você.